Então, mais uma vez, como sempre fazemos às quintas-feiras, em nosso Evangelho no Lar, nós convidamos um palestrante que venha nos auxiliar no esclarecimento que tanto o nosso espírito necessita para a nossa trajetória evolutiva. Então, a cada quinta-feira, estamos aqui para fazer o nosso aprendizado do Evangelho de Jesus, nossa reflexão, para assim conseguirmos, talvez, sairmos desta encarnação um pouquinho melhores do que quando nela chegamos. E é assim que hoje nós temos o prazer de receber a nossa palestrante Carla. A Carla veio de longe, viu, gente, para nos prestigiar. Ela não é de Franco da Rocha. A Carla veio de Guarulhos, tá? E ela também, eu até gostaria que você colocasse um pouquinho para a gente todo o trabalho que você desenvolve. Ela também é praticante da doutrina espírita e também dirigente de uma casa espírita. Não é isso? Uma das dirigentes, porque o presidente da casa espírita também veio, também está conosco. Então, a Carla veio acompanhada do Kleber, são da casa espírita Joana de Ângeles. Qual é o bairro lá de Guarulhos? Vila Rosália. Isso. Então, e hoje a Carla vai mais uma vez também falar para nós do que Jesus sempre pregou, né? Que foi o amor. Então, a Carla vai também trazer para nós a experiência dela e tenho certeza que vai auxiliar muito para que nossa reflexão nos faça sair daqui um pouquinho melhores do que quando chegamos, tá certo? Bem, então vamos fazendo a nossa prece agora para logo passarmos a palavra para a Carla, para ela desenvolver para nós aqui o tema de hoje. O convite é, nesse momento, todos fazermos aquele nosso recolhimento interior. Permitir que a nossa mente, nosso corpo, vai ficando mais harmonizado. E assim vamos ficando mais sintonizados com todos esses benfeitores espirituais que já nos atendem, nos acompanham, nos assistem em todas as nossas necessidades. Então, nesse momento, nós vamos procurando deixar nossos pensamentos um pouquinho mais elevados, elevando a nossa vibração para a nossa oração. Aquela nossa prece íntima, que ela seja bem singela, mas muito sincera, feita lá do fundo do nosso coração. Então, elevemos o pensamento ao nosso Pai, nosso Criador, de infinita bondade e misericórdia, ao nosso Mestre, nosso Guia, a Jesus, e façamos a nossa prece íntima. E humildemente nós vamos pedindo aos mentores desta casa, aos mentores da palestrante, que possam nos envolver a Carla, para que ela seja o instrumento que nós precisamos para nosso esclarecimento, para nosso aprendizado, para que a gente tenha nossa jornada evolutiva. Que os mentores, então, estejam nos iluminando. Assim seja. Por favor, Carla. Tudo bem. Então, todos agora estão conhecendo a Carla. A gente espera que ela venha a Franco da Rocha mais vezes. Tá bem? Fica à vontade.
Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Eu espero estar à altura de tanto acolhimento e tanta expectativa que foi depositada em mim hoje. Toda vez que eu sou convidada a uma casa pela primeira vez, é essa palestra que eu trago. Por quê? Porque o amor é o maior dos sentimentos, né? E é através dele que nós nos transformamos. E eu, como muitos de nós, de berço católico, aprendi mesmo profundamente, entender um pouco mais o que é amar e amar ao próximo como a si mesmo, depois que eu adentrei na doutrina espírita. E essa palestra, ela é uma junção do que eu aprendi dentro do livro dos Espíritos, que eu vou mencionar aqui, dentro do Evangelho, mas também da prática, da minha vivência dentro de algumas das casas espíritas por onde eu passei, que continuo e trabalho até hoje. Tá? Então, como eu mencionei, o Evangelho está lá. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, a lei de amor. O amor, então, resume toda a doutrina de Jesus, com certeza, porque o amor é a união de todos os sentimentos nobres que nós podemos ter, né? E aí, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham que mais nos aproxima do amor incondicional. Então, para isso, primeiro eu trago aqui a definição do que é o amor incondicional. É um objetivo de relacionamento nobre, pois todos querem ser amados por quem são e sem condições, certo? Jesus nos amou dessa forma, incondicionalmente. Mas nós, será que nos amamos de forma incondicional? Qual é o amor mais próximo do amor incondicional? Em qual situação vocês acham que uma pessoa ama o mais próximo de um amor sem condições? É isso mesmo. Todo mundo costuma colocar amor de mãe, né? Mais até do que de pai. Mas eu fico com dó deles, porque, afinal de contas, existem alguns pais que são até melhores do que mãe. Vamos combinar, né? Então, por isso que eu coloco os pais também. Representa a possibilidade do exercício do amor incondicional, doando o melhor de si para a evolução de um espírito que nasce no papel de filho. Só que aí vem mais uma pergunta. Quando uma mulher está grávida e ela anuncia isso publicamente, o que normalmente acontece? As pessoas falam que desejam o quê? Que essa criança tenha saúde. A mãe fala a mesma coisa, ele pode ser o que quiser, mas contanto que venha com saúde. Será que eu já não estou colocando uma condição? Eu já estou colocando uma condição. Eu quero que o meu filho seja saudável. E aí, quando ele não vem, é um problema, né? Então, é sobre isso que nós vamos discutir um pouquinho. Até onde vai o nosso amor, né? Se eu amo incondicionalmente, eu desejo ter um filho e ponto. Eu não interessa se ele vai vir com saúde, se ele vai vir adoentado, se ele vai vir com deficiências, né? Então, este é o ponto principal do amor incondicional. É eu não me importar por nada e, mesmo assim, eu amar aquela pessoa, sem impor condições, certo? Vocês olhando para mim, vocês acham que eu tenho deficiência? Aparentemente não, né? Mas eu tenho tanto moral quanto física. Por quê? Porque eu não tenho vesícula. Ninguém está vendo que eu não tenho vesícula, né? Que eu já operei, já tive que... Já perdi esse órgão de... Tá vendo como eu não sou nenhuma coisa, nem nada de anjo, né? Porque senão eu não tinha perdido minha vesícula. Então eu já sou imperfeita, porque eu não soube nem cuidar direito do meu corpo e já perdi a minha vesícula.
Então, eu tenho essa deficiência física, que não é aparente, mas que é uma deficiência. E eu também tenho deficiências morais, porque eu sou imperfeita. Ninguém no mundo de provas e expiações é perfeito. Todos estamos aqui para curar as nossas imperfeições. Uns com mais, outros com menos, uns com umas bem intensas, outros com elas mais leves, mas todos nós temos. Senão já estaríamos no mundo perfeito, né? E nós estamos tentando ir para o de regeneração, que ainda não é um mundo perfeito, né? Ele só vai ter o bem prevalecendo sobre o mal. Mas aqui, nesse de provas e expiações, todos somos imperfeitos. Então, todos temos defeitos, certo? E aí eu trouxe aqui o significado, então, de deficiência. Perda de quantidade ou qualidade, falta, carência de recursos, insuficiência ou ausência de funcionamento de um órgão, que no meu caso, por exemplo, por isso que eu disse que eu tenho deficiência, né? Eu já não tenho um órgão. Imperfeição, defeito, desvirtude. Tudo isso é o significado de deficiência. Por isso que todos nós, então, somos deficientes. Se todos nós somos deficientes, nós não podemos ter julgamento, jamais, por aquele que tem a aparente, só porque a dele parece mais do que a nossa. E por conviver com muitos deficientes, que foi graças à doutrina espírita que eu tive essa oportunidade bendita e que transformou a minha vida, é que eu carrego essa bandeira. Tá? Porque quando eu adentrei a doutrina espírita, sim, também com um sentimento que agora eu vou ter que confessar para vocês de uma grande imperfeição, que é a depressão, porque a depressão significa orgulho, né? E eu tive que levar essa chacoalhada na cara. Você está com depressão? Então você está com orgulho ferido, hein? Porque o mundo não está bom para você? É você que tem que mudar, então. Não é o mundo que tem que mudar, você que tem que mudar. Porque você mudando, você muda o mundo, né? Então eu já tomei essa de cara logo que eu entrei para a doutrina, que para mim serviu, né? Porque às vezes a gente precisa levar um chacoalhão. Não é só passar a mão, né, que você vai estar ajudando alguém. E aí eu recebi essa, né? Então para de ser orgulhosa, levanta daí e vai trabalhar. Vai trabalhar como? Vai praticar a caridade. E como que eu pratico a caridade? Fazendo bem para o próximo. Porque não é só aquele grande chavão, eu não faço mal para ninguém. Não, você não faz mal. E o bem? Tem feito? Aí é que tá, né? Você deve fazer o bem. Não é não fazer o mal. Eu tenho que fazer o bem. Porque quando eu faço o bem para alguém, eu recebo esse bem em dobro. Agora há pouco a gente estava conversando lá embaixo sobre trabalho voluntário, né? Eu até brinquei, mas a gente recebe bônus hora, né? Porque o bônus hora, o que significa? A gratidão que recebemos por um trabalho cumprido. E isso é imensurável, isso não tem valor econômico no mundo que nos pague. Por isso que eu venho aqui em Franco da Rocha, vou para São Paulo, vou para Santo André, vou para Mariporã, para aquele lugar onde me chamar eu vou. Porque é assim, é praticando o bem, recebendo a gratidão, é que nós podemos melhorar um pouquinho. Tá? Bom, mas vamos prosseguir aqui com a conversa. E aqui, o sofrimento é dos pais ou da criança? O que vocês acham? Então, seria dos dois. Ele está com cara de que está sofrendo? O pai, olhando esse rostinho aqui, está sofrendo? Não, gente, o sofrimento é opcional. A dor é inevitável, todos nós passamos por ela em algum momento. Mas o sofrimento é opcional. Durante anos escondiam os deficientes trancafiados dentro de casa,
ou então jogavam eles em depósitos misturados com alcoólatras, com viciados em droga, porque a família não queria admitir que tinha fabricado um produto com defeito. E assim, não permitiam que a pessoa vivesse e nem se davam a oportunidade de conviver com uma criatura dessa, que pode nos ensinar muito mais. Eu trabalho nas Casas André Luiz, não sei se vocês já ouviram falar, se tem conhecimento a respeito, mas é uma instituição que cuida do deficiente, e do deficiente em todos os sentidos, tanto o deficiente intelectual como o físico, né? Durante muito tempo, muitos deles foram abandonados na portaria em cestos, porque naquela época que eles estavam construindo as casas lá no Picanço, em Guarulhos, era um bairro que ficava muito afastado, totalmente cheio de mato, de terra para todos os lados, um lugar muito ermo. As pessoas chegavam lá de madrugada, deixavam o cesto com a criança lá. No dia seguinte, quando os trabalhadores acordavam, viam que tinha mais um. Muitos foram abandonados assim. Inclusive, olha a minha ligação com o Franco da Rocha. Eu amadrinhei um que é daqui. Olha só. É o William dos Santos, o meu filhão. Porque lá eles têm um programa de amadrinhamento em que a gente pode adotar uma criança sem ter nenhum custo, nem vínculo social, ou econômico, financeiro com essa criança. É só para que ele tenha alguém de referência no mundo, que ele espere por alguém que vá lá visitá-lo, só por isso. Mas é que eu já, como vou um pouco mais a fundo, já cansei de levar ele em casa, os meus filhos foram criados com ele, né? Porque eu sou madrinha dele já há mais de 10 anos, e eu não tive que ensinar para os meus filhos que eles não têm que ter preconceito, que eles não têm que ter racismo. Eu simplesmente levei o William dentro de casa, e o William é totalmente diferente da minha família, porque o William é negro, o William é deficiente, o William é corintiano, nós somos São Paulinos, né? O William é pagodeiro, eles são tudo roqueiro. E é assim, o William chegou, Guilherme, dá a sua cama para o William. Dá um espaço no guarda-roupa para guardar o pijama dele. Foi assim que eu ensinei. Eu não precisei falar, não pode ter preconceito. Não, eu coloquei uma pessoa que eles tiveram que conviver e dividir a vida com o William. E o William é folgado. Ele chega e faz assim para o meu filho, vaza, porque ele não fala, mas ele se faz entender muito bem. Vaza, que o quarto agora é meu, está dominado. E é assim que a gente vai aprendendo o que é amor incondicional. Quando a gente se permite conhecer e se envolver com qualquer tipo de pessoa, independente do aspecto, do nível, do grau onde ela vive, de onde ela é, filho de quem que ela é, nada disso importa, né? Bom, e a resposta que eu tenho aqui, então, é que essa criança está feliz e os pais dela, como sabem viver e conviver com o amor, também estão. Tá? Assim como eu fico quando eu estou com o William. Ser deficiente, eles registram e eles sabem que modo estão sendo tratados. Eles são profundamente lúcidos na intimidade do próprio ser. Então, muitas vezes, quando você fala com um deficiente intelectual e acha que ele não está entendendo nada, ele está entendendo tudo. Tá? Inclusive quando ele está em surto. Porque quando uma criança com deficiência ou transtorno entra em surto, significa que o espírito está totalmente lúcido e está se debatendo dentro daquele corpo que muitas vezes é limitado. E olha só que coisa interessante, né? No momento em que geralmente as pessoas acreditam que a pessoa está completamente fora da realidade, é o momento que ela está espiritualmente lúcida.
E eu posso provar isso para vocês, porque eu convivo com muitos dentro das casas André Luiz, que tem que usar capacete, porque eles batem a cabeça na parede, que tem que usar uma luva onde não tem dedos, é uma luva toda redonda e fechada, porque senão ele se morde. Tá? E isso tudo é a aflição do espírito por estar naquele corpo que não condiz com a vontade dele. Só que lá, graças a Deus, eles tiveram a oportunidade de, além de ter os cuidados médicos todos, né, que eles têm médico, enfermeiro, fisioterapeuta, educação física, terapia ocupacional, arte-terapia, enfim, eles têm todos os recursos que seria o ideal para qualquer deficiente poder ter acesso, né? Além deles terem todo essa oportunidade física e material, eles também são evangelizados, porque eu sou uma das evangelizadoras, inclusive. Eles recebem o passe, eles tomam água fluidificada, isso desde quando lá chegaram. E muitos deles chegaram lá aos 4, 5 anos de idade. E hoje estão com 50, com 60, o mais velho já está com 78. Quando que vocês ouviram falar que um deficiente chega a essa idade? A grande maioria morre muito jovem, né? Desencarna aos 25, 30 anos. Pois lá os nossos deficientes, eles chegam à idade de idoso. Isso porque tem todo esse aparato e muito amor. Muito amor. Muitas vezes eu quis já conhecer as casas André Luiz, por ser perto do bairro onde eu moro. Desde criança eu tinha curiosidade de ir lá, mas eu ouvia assim, não vai lá, você vai se impressionar. Lá, eles são esquisitos, você vai ver gente defeituosa, você não vai nem conseguir dormir à noite. Esse defeito está no coração das pessoas. Pois não. Se eu cheguei na casa de Davi, eu já fui na casa de Davi. Inclusive, nós lá nas casas André Luiz recebemos muitas vezes eles. Você já foi na casa de Davi? Então, a gente tem que chegar lá e olhar dentro dos olhos, porque é nos olhos que a gente enxerga a alma. E aí a gente se apaixona. E eu acho eles lindos. Eu vou mostrar a fotinho deles aqui. Nossa, cara, mas como que você acha aquela pessoa linda? Olha só, os olhos é assim, a cabeça é assado. Mas eu não estou vendo isso. Eu acabo enxergando até o detalhe no narizinho que eu acho bonito, no queixo. A gente encontra a beleza. Tá? Porque é isso que importa e é isso que nos liga e nos conecta. Não só com os deficientes, mas com qualquer pessoa. Eu estou me referindo a eles porque se o amor incondicional já coloca que tem que ter saúde, né? Ainda mais beleza e outras coisas que as pessoas tanto procuram, né? Num mundo tão cheio de botox que, pelo amor de Deus, fica todo mundo com a cara plastificado. Bom, mas vamos prosseguir. Aqui eu trouxe um poema para vocês do Mário Quintana, tá? Que eu acho que eu como não sou poeta, eu me utilizei da obra dele para expressar aquilo que eu também acredito. Deficiente é aquele que não consegue modificar sua vida, aceitando as imposições de outras pessoas ou da sociedade em que vive, sem ter consciência de que é dono do seu destino. Então, o deficiente é aquele que se acha, né? Ele está todo certinho, né? O mundo todo está errado, é ele que está certo. Esse que é o deficiente. Louco é quem não procura ser feliz com o que possui. Olha só. Olha aqui, ó, a nossa sociedade, né? Capitalista, materialista, né? Se drogando, né? Cego é aquele que não vê seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria
e só tem olhos para seus míseros problemas e pequenas dores. Entendeu por que depressivo era orgulhoso? Porque ficou olhando só para o próprio umbigo, né? Eu com os meus problemas. Vai lá, Carla, vai ver o que é problema. E aí foi o que me aconteceu, né? Para de ser orgulhosa, vai ver o problema dos outros lá. Aí eu chego num lugar onde eu vejo pessoas que tiveram, além de ter uma situação de não poder falar, de viver em cadeira de roda, se alimenta por sonda, está longe da família e está com um sorriso de orelha a orelha porque eu cheguei. E aí? Aí que eu vejo o que é amor e o que é querer viver. Porque lá a luta pela vida é diária, né? Os médicos costumam nos dizer, cuidado, porque eles são frágeis como passarinhos. Porque eu que tenho mania de pegar um, pegar outro, levar para fora, e às vezes está garoando alguma coisa, pelo amor de Deus, cara. Eles são frágeis como passarinho. Pode parecer forte, porque eles me parecem uma fortaleza. Mas a saúde deles tem sempre que estar muito respaldada. Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um amigo ou o apelo de um irmão, pois está sempre apressado para o trabalho e quer garantir seus tostões no fim do mês. Aqui vale lembrar a história do Chico, né? Eu acho que todo mundo conhece aquela velha história do Chico, que ele estava atrasado para ir trabalhar, né? E uma mulher querendo parar ele para conversar. Não estou atrasado, Emmanuel. Chico, atende. Presta atenção. Ele recebeu tantas bênçãos e gratidões daquela mulher, né? Que o salário do mês dele não pagaria jamais. E é isso. Vale muito a pena a gente ouvir, né? Muita gente fala, não tenho tempo de praticar a caridade. A caridade não exige muito de você. Você ouvir um amigo, né? Você dá um ombro para uma pessoa que está precisando desabafar por uns 5 minutos, você já praticou a caridade. Ah, Carla, eu vejo tanta gente mendigando na rua, mas não dá para dar dinheiro para todo mundo. Não. Faça prece. Cada prece que você faz por um deles, com certeza, um bom espírito está ali protegendo, iluminando e auxiliando naquilo que ele mais precisa. E outra, a gente sempre acha que necessitado é aquele que está pedindo, que está na rua, que está desesperado. Agora vale também aqui registrar mais uma experiência pessoal para mostrar que não é assim que funciona. Um dia eu estava indo à feira, quebrou a rodinha do meu carrinho. Eu falei, e agora? Né? Tinha acabado a feira, rodinha quebrada, e eu tinha uma bela ladeira para subir, mais ou menos igual essa aqui. Estou ferrada, né? A minha coluna, minha lombar, como que é? De repente apareceu, mas apareceu de repente como aparecem os espíritos. Eu fiquei até na dúvida se ele era mesmo, estava ali encarnado ou não. Ele apareceu e falou assim, olha, quebrou a rodinha do seu carrinho, posso levar para a senhora? Eu falei, eu tenho que subir essa ladeira, rapaz. Ele falou, então, eu subo rapidinho. Eu falei, mas não sobrou troco da feira. Quando eu falei isso, ele já estava lá no meu portão, lá em cima, né? E eu aqui, ó, atrás dele. Aí, quando eu cheguei lá, eu falei, olha, eu não tenho troco da feira, mas pode escolher o que você quiser, né? Pega fruta, pega verdura. Ele falou, de jeito nenhum, senhora. Eu falei, mas como não, né? Ele falou assim, olha, eu vou explicar o que aconteceu. Eu sou morador de rua. E hoje, pela manhã, quando eu acordei, tinham roubado o meu chinelo. Eu falei, estou vendo, você está descalço de camiseta e estava um dia meio assim de garoa, né? Ele falou, pois é, sabe o que isso significa? Eu falei, não. Ele falou, então, significa que eu preciso fazer o bem agora, para mudar a energia desse meu dia. Então, quem que era necessitada naquele momento? Era o morador de rua ou era eu? Que tinha casa, carrinho de feira e tudo mais. Né? Vê como que a vida mostra pra gente? E desde aquele dia até hoje, esse rapaz está nas minhas preces. E toda vez que eu levo essa história para uma palestra, eu acredito que ele entra na prece de muita gente também. Né? Então, quando a gente fala morador de rua, ele já vem à minha mente.
Isso já fazem uns 2 anos que eu estou orando para esse rapaz todos os dias. Com certeza eu mudei alguma energia da vida dele. Espero que tenha mudado, né? Pelo menos tenho me esforçado para isso. Bom, mudo é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás da máscara da hipocrisia, que infelizmente é o que mais a gente percebe. Paralítico é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de sua ajuda. Diabético é quem não consegue ser doce. Anão é quem não sabe deixar o amor crescer. E, finalmente, a pior das deficiências é ser miserável, pois miseráveis são todos que não conseguem falar com Deus. Quem não tem Deus na vida, né? Quem não acredita, quem não pratica a fé, o bem e o amor. Esses aqui são os meus queridos, tá? Alguns deles, porque a casa tem 580, tá, gente? É que eu trabalho com esse grupo porque eles são... alguns deles são considerados de intelectual, cognitivo elevado, apesar de não falar, apesar de nunca ter ido para a escola, eles compreendem e têm uma inteligência maravilhosa, tá? E essa aqui, ó, a Rosângela, ela é que me transformou. Porque ela foi a primeira pessoa que me recebeu quando eu entrei pela primeira vez nas casas André Luiz. Eu entrei meio perdida, sem saber o que fazer, qual atividade eu seria voluntária, porque lá precisa para tudo, gente. Precisa desde dobrar a roupa, porque é muita gente. A lavanderia deles é de toneladas de roupa por dia, né? Então, desde dobrar uma roupa, separar remédio, empurrar cadeirante, tem serviço para quem quiser, né? Eu não sabia nem por onde começar, mas aí eu encontrei com a Rosângela, que abriu o sorrisão. Ela tem o apelido de bocão, porque o sorriso dela sempre está de uma orelha na outra, né? Ela abriu o sorrisão para mim e os braços. Eu entendi na hora que ela falou, seja bem-vinda. Aí eu fiz questão de entender a prancha de comunicação que ela tem, que todos aqueles que não falam têm a sua prancha de comunicação, né? Com figuras, os que têm mais um cognitivo mais desenvolvido, eles têm símbolos que significam palavras, né? E por cores e pelos símbolos você vai se comunicando com eles. E o da Rosângela é através de gravuras. Hoje eu compreendo tão bem a Rosângela que às vezes ela me indica uma gravura que está ali significando alguma coisa, mas que quer dizer outra, sabe assim? Então, por exemplo, ela apontou uma vez uma garrafa quebrada, mas ela queria falar de partilhar, porque tinham vários pedacinhos. Então, a gente vai conhecendo tão a fundo que a gente começa a perceber, né, cada vez mais, com aquele vocabulário restrito de uma prancha, a profundidade do pensamento que eles querem nos transmitir. E esses aqui, eles estão aqui porque eles são do Jornal dos Pacientes, Mundo André Luiz. Se vocês entrarem no site, casandreluiz.com.org.br, tem lá, Jornal dos Pacientes. Eu já fiz parte desse jornalzinho também. Eu já fiz um pouco de tudo lá, tá, gente? Já dei alimentação para aqueles que são cegos, já ofertei água para quem não pode tomar água líquida, é só água espessada. A gente faz um pouco de tudo, porque chega um momento que você quer fazer de tudo. Aí depois você vai se acalmando e vai se sintonizando, encontra uma tarefa e acaba se conformando numa tarefa só. Mas no começo que eu fui lá, eu comecei a querer abraçar e fazia de tudo um pouco. E eles sempre oferecem algum curso, tá? Como dar o alimento, como ofertar água, tudo tem uma técnica própria, né? E aqui é para falar para vocês que lá na Rede Boa Nova, na rádio 85.5 EFM, toda terça-feira eu tenho esse programa, Um Espaço de Amor. Nesse programa, o que a gente faz? Depois das conversas que nós temos com eles, toda a mensagem, tudo que a gente discutiu, um filme que a gente viu, um livro que a gente leu,
eles querem falar para o público a respeito. E aí a gente escreve a mensagem deles e nesse programa a gente lê a mensagem que eles nos passam. E olha, gente, é cada puxão de orelha inacreditável. Eu falo assim, eu estou precisando muito, porque eu já escrevi, né? Já ouvi e estou falando, né? A Fátima, essa semana, pediu para eu escrever sobre paciência. Eu falei, mas por que você quer que eu escreva sobre paciência? Porque ninguém tem paciência, Carla. As pessoas têm que ter mais calma. Calma que as coisas acontecem. Veja só, a Fátima me dando mais uma vez lição de moral, né? Então, é assim, a gente tem que ir aprendendo com eles. Olha os livros que eles já escreveram. E tem um no forninho para sair. Já era para ter saído agora em janeiro, não deu tempo. Isso é para mostrar o quanto eles podem ser produtivos, né? Quanto que nós não perdemos em épocas que eles ficavam trancafiados, gente. Olha só que maravilha. Eles querem, de todo jeito, mostrar para a sociedade que eles podem ser úteis. Tanto que dentro da casa, todos eles têm algum trabalho. A Rosângela, por exemplo, é excelente vendedora, porque ninguém passa pela cadeira dela sem ver o que ela está vendendo ali. E ela grita até a pessoa voltar. Então, já colocaram ela para vender os livros, o evangelho. Fica aí oferecendo, Rosângela, porque ela consegue. Ela insiste que alguma coisa a pessoa leva. E aí a gente tem aqui o livro do Manuelito, que foi o primeiro que saiu, né? Aqui são toda a mensagem dele é feita em poesia mesmo, porque ele já desencarnou. Ele era extremamente inteligente, tá? E é bom lembrar que todos esses que estão nos livros aqui, eles não falam, tá, gente? Foi tudo por prancha. Aí você vai, mas não foi ideia sua? Como que eu sei que realmente foi a ideia deles? Se um dia vocês tiverem a oportunidade de ir lá, eu mostro. Porque às vezes eu quero colocar uma palavra e eles não querem que seja aquela palavra. Eu falo bonito. Legal. Lindo. É assim, né? Ou seja, não é a minha palavra em nenhuma frase. Tá? É a palavra que eles querem. Por isso que quando a gente faz a leitura, a gente fala, estamos dando a voz ao pensamento da Rosângela, da Fátima, da Gisele. Na rádio a gente sempre fala dessa forma. Assim como nos livros. Esse aqui é o José Bueno. Ele também já desencarnou. O José Bueno, além dele ter paralisia cerebral, se alimentar por sonda, a cadeira dele ser uma espécie de cama, era uma maca que andava, mais ou menos. Ele teve 2 tumores na cabeça, ficou cego de um olho. A gente só conseguia se comunicar com o Bueno por um olho que ele piscava. Era 1 ou 2 piscadas que ele dava para a gente saber qual era a palavra ali da prancha que ele estava querendo dizer. Então, imagine o tempo que não levava para a gente conseguir escrever um parágrafo com o Bueno, né? Mesmo assim, ele conseguiu escrever um livro. E esse tema, Me Leva Que Eu Vou, é porque ele disse que ele não poderia sair fisicamente de dentro das casas André Luiz, mas que os pensamentos dele não tinham fronteiras. E que quem comprasse o livro e fosse para uma outra cidade, se pudesse tirar uma foto e mandar para ele, ele ficaria muito feliz. E ele recebeu, gente. Ele recebeu através do Facebook. Todos eles têm Face, viu, gente? Pensa que eles são desatualizados? Eles dão um nó em pingo d'água, vocês não têm noção. Tem Face, tem Instagram. Eles estão na inclusão digital, tá? E o Bueno também tinha Face. E ele ficava muito feliz que as pessoas levavam o livro dele e diziam: seu livro está aqui em Portugal. Seu livro está aqui na Argentina. Seu livro está no Rio Grande do Sul. E assim, o Bueno foi para o Brasil afora e para o mundo afora também, né? E aí, fica uma das mensagens deles aqui, ó. Nós, deficientes, somos apenas limitados fisicamente, mas
ilimitados mentalmente. Esse livro, Nosso Olhar, foi um livro feito só com as meninas, porque elas já estavam saturadas de que só os homens estavam levando a melhor, né? Aí, nesse livro, Nosso Olhar, tem fotos delas, naquelas gramas lindas que tem lá nas casas André Luiz. Graças a Deus, lá tem os jardins que eles estão sempre cultivando, né? E elas estão sentadas nesse jardim, estão sempre com os cabelos muito bem escovados, algumas mais vaidosas pintam os cabelos, né? Estão maquiadas, elas estão lindas dentro desse livro. Fala um pouquinho da história de cada uma e também um poema, pelo menos, ou uma mensagem de cada uma delas. Tá? A verdadeira deficiência é aquela que prende o ser humano por dentro e não por fora, pois até os incapacitados para andar são livres para voar. E eles nos dizem, né, que eles têm bastante mediunidade, muita sensibilidade, e eles falam que nos sonhos eles andam, eles falam, eles enxergam, porque é o espírito, né? Aprender a amar é, pois, a competência essencial que deveria fundamentar quaisquer conteúdos de nossas escolas espirituais. Aprender a amar o próximo, aprender a amar a si e aprender a amar a Deus. Então, gente, era isso, tá? Eu espero que hoje vocês saiam daqui amando um pouquinho mais do que entraram, tá? Que essa é a minha mensagem, essa é a minha semente, e espero ter chegado até o coração de vocês para despertar em vocês essa essência do que realmente é o amor. Tá bom? Então era isso. Se alguém quiser me perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida, fica à vontade. Não, acho que todo mundo entendeu. Então, eu desejo a todos vocês, do fundo do meu coração, tá? Muita luz, muita harmonia, muito equilíbrio, muita proteção. E permitam-se. É muito bom amar, é muito bom receber o amor. E quando você entende isso e pratica isso, é uma coisa meio viciante, sabe? Quanto mais você ama e pratica o amor, mais você quer amar e praticar o amor. Então, eu aprendi muito isso com eles, tá? E hoje eu consigo amar mais facilmente, né? Hoje eu fui tão bem recebida aqui, né? Com tanto carinho, com tanta atenção, que eu já estou querendo fechar laços aqui com a casa, né? Que se der certo, a gente já está com um projeto encaminhado. Olha só que maravilha, né? Quem sabe ainda para esse ano. Então, vocês podem contar comigo. Se vocês gostarem de alguma coisa, estou à disposição. Tá bom? Muito obrigada.